Oi pessoal, eu sou a Lia e hoje a gente está aqui para ter um bate-papo muito especial. Mas hoje a gente trouxe um convidado que vai agregar muito para nossa conversa. Hoje, além de falar sobre dicas e estratégias, a gente vai trazer aqui para você segmentos e fórmulas para você poder potencializar sua escrita no seu dia a dia, tirar o seu projeto de literatura do papel, iniciar esse sonho e, quem sabe, publicar o seu livro. Além de trazer todos esses assuntos incríveis, a gente vai ter a presença de um convidado muito especial. A gente vai falar com o Alan, que é um conselheiro estratégico e comercial que já atua em diversas frentes do mercado. Hoje ele atua com vendas comerciais, planejamento e operações. Além de ter um olhar super crítico, que a gente adora muito, ele entende que resultados positivos vêm de uma boa estrutura. E isso tudo você vai aprender aqui com a gente. Então, fica ligado que está começando mais um episódio do Talk da Lab. Oi, Alan, tudo bem? Queria primeiro agradecer muito a sua presença aqui com a gente hoje. Muito bacana, muito gratificante você ter disponibilizado um pouquinho do seu tempo para poder conversar com a gente e explicar todo o seu ponto de vista sobre esse tema que a gente já vem falando aí há muito tempo, né? O Alan, que é uma pessoa que tá com a LAP desde do início praticamente, ajudando em posicionamentos, ajudando em estruturação e dando o seu olhar crítico para que a gente possa alavancar enquanto projeto, né? Fico muito feliz de você estar aqui com a gente hoje. Alan, muito obrigada mais uma vez por ter aceitado o convite. Lia, foi um prazer, muito obrigado pelo convite. Espero contribuir com tudo de mim. Então, nossa, uma alegria imensa estar aqui presente hoje contigo. Ai, muito obrigada, Alan. Fico muito feliz de você estar aqui com a gente hoje. A gente vai falar de vários assuntos e trazer você aqui para compartilhar esses temas com a gente vai ser muito enriquecedor. Alan, a gente já falou um pouquinho de você antes de começar o nosso papo, para os nossos espectadores entenderem com quem a gente vai falar hoje, mas eu queria que você falasse um pouquinho de você, só para o pessoal poder entender e ouvir de você mesmo quem é o Alan. Bom, eu me chamo Alan Oliveira, estou nesse mercado corporativo há 10 anos, esse ano vai fazer 11 anos, então já estou um pouco mais velhinho, né? Trabalho com vendas, marketing, estou sempre fazendo vendas complexas. Minha empresa, sou CEO de duas empresas, uma mexe com due diligence e a minha que mexe com vendas e marketing, apoiando pessoas e empreendedores a conseguirem um melhor objetivo dentro das estratégias comerciais. Então, é mais ou menos o que eu faço. Ou seja, né, Alan, você faz tudo. Você consegue fazer tudo e agregar valor em tudo que você faz. Alan, vou trazer uma pergunta já pra gente deixar esse papo um pouco mais profundo. Queria saber, na sua visão, como que o autor deve usar as redes sociais para falar sobre o seu livro? Sobre as ideias, o que ele tem em mente, como que ele deve fomentar isso nas redes sociais? Maravilha. Bom, essa é uma pergunta muito comum, né? Então, o que a maioria das pessoas pensam? Vou fazer um livro, já vou publicar na rede social e aí meu livro vai bombar. Só que a gente tem que pensar que isso vem bem antes, né, que é o planejamento estratégico. Então, um dos maiores erros que geralmente autores utilizam dentro do processo de utilizar a rede social é usar ela como vitrine. E isso é bem complicado, porque as pessoas elas querem acompanhar o desenvolvimento de tudo isso. Por isso que usar a rede social como vitrine é um dos maiores erros. Então, já que a gente já sabe o que não fazer, então o que a gente deve fazer, né? Usar como extensão do nosso pensamento. Ou seja, quais são as coisas que a gente faz hoje que a gente pode se posicionar melhor? Então, a gente pode usar ideias centrais dentro do livro que a gente tem para a gente se posicionar melhor, usar provocações que a gente geralmente tem. Quando a gente escreve, a gente é o primeiro a se apaixonar pela nossa obra, né? Então, eu digo que o autor ele precisa ser o seu fã número um. Pensando nisso, essas ideias elas precisam interagir emocionalmente com o público.
diferente de colocar o livro como uma vitrine, o livro como vendas, mas trazer a história do livro para perto do seu interlocutor. Algumas situações do cotidiano que a gente pode ter, assim, fui num café e essa cafeteria me lembrou uma cena do livro onde estava conversando com fulano de tal dentro da cafeteria. Isso é muito legal, porque acaba conectando momentos do seu dia a dia com o seu público. Como a gente fala bastante sobre os gêneros de terror, conto e ficção, a gente pode pensar em algumas coisas, alguns contextos de história. Vamos pensar que alguns livros de terror mexem muito com o suspense psicológico. O suspense psicológico já dá uma tensão absurda na gente, isso é muito gostoso, porque envolve a gente de uma forma absurda. Imagina que legal a gente pegar e fazer, por exemplo, uma cena de perseguição. Começar a gravar falando assim, meu Deus, eu estou sendo perseguido, não sei o que, não sei o que lá, o que está acontecendo? E começar a trazer esse novo olhar para o seu interlocutor e com perguntas abertas. Então, você já pensou em alguma coisa assim? Você já teve algum contexto dessa forma? Isso vai fazer com que as pessoas elas viajem na sua história. E é lógico que no final você pode dar aquele merchanzinho falando assim: essa é uma cena do livro, ou então, você pode encontrar no capítulo X. Isso faz com que a pessoa se conecte, que fique presa dentro da história que você está contando. A rede social ela é um dos maiores agregados para tudo isso. Uma das outras coisas também que eu falo sobre as redes sociais é não se limitar apenas em uma rede social. A gente pode pensar que algumas redes sociais elas ajudam no engajamento e outras redes sociais já têm uma defasagem um pouco no engajamento. Então pense aonde que está o seu público-alvo. E é um exercício que a gente pode fazer até juntos. Imagina só, a gente que tá, todo mundo que está assistindo aqui é leitor. Vai gostar de ler, gosta, tem um livro favorito. É impossível, a gente ama ler. Então imagina, você que lê um livro, qual que é o seu livro favorito? Aonde você encontraria esses debates para falar desse livro? Aonde você encontraria o autor desse livro para poder conversar? Quais são as ações que talvez esse autor faça para a gente conseguir se conectar? Se você já teve a resposta, provavelmente você já sabe qual é o seu ponto de partida para chegar onde você gostaria de chegar. Então, acredito que seja isso para a primeira resposta. É verdade, Alex, você já conseguiu trazer muitas respostas para essa primeira pergunta. E é o que a gente acha, né? A gente entende que a nossa história é boa e muitas das vezes é boa. E só da gente compartilhar com as pessoas, elas já vão querer adquirir. E às vezes o caminho inicial não é esse, né? Além também da gente entender que as redes sociais elas são extensões. A gente precisa saber como utilizá-las, a gente precisa saber como gerenciar, o que vai postar em uma, o que vai postar na outra. Não só fazer posts que não chamem a atenção do leitor, né? Fazer com que o interesse seja mútuo, que a pessoa, além de querer ler o seu livro, compartilhe a ideia para outras pessoas, né? Acho que esse é o ponto principal quando a gente se propõe a falar da nossa história. O livro ele é muito transformador. A gente se transforma a cada leitura. A cada página a gente fica mais engajado ainda para saber o final. E nós somos os nossos fãs número um. Então como que a gente pega toda essa paixão, esse entusiasmo e transmite isso para as pessoas? Porque é com entusiasmo, com paixão, com esse amor que você teve para escrever esse livro que você vai fazer com que as pessoas se conectem com você. E aproveitando já, eu já quero emendar uma próxima pergunta, que a gente já está falando sobre a ideia, né? E o autor tem esse pensamento de que ele precisa estar frequentemente falando com as pessoas sobre a obra ou falando sobre a ideia. O que você acha do autor criar conteúdo frequentemente? Você acha que é necessário? No seu ponto de vista, existe outro processo que os escritores, que os autores podem aproveitar nesse momento de criação de conteúdo? Maravilha. É uma das dúvidas também muito comuns, porque a gente acha que vamos postar todo dia, vamos fazer um volume, que aí a gente vai estourar. Só que não é bem assim que as coisas funcionam. Por quê? Postar todo dia é igual volume. Só que volume sem estratégia não converte. Porque a gente está pensando que a gente primeiro precisa trabalhar os funis, que é o funil de vendas, o funil de marketing.
Infelizmente, a gente não tem muita escolha em relação a tudo isso. É uma ordem. Então, ao invés da gente trabalhar um conteúdo massivo, trabalhar todos os dias um conteúdo muito grande ou muito elaborado, é mais interessante que a gente tenha a estratégia por trás. Não necessariamente precisa postar todos os dias. Mas um insight que eu estava tendo, até mesmo eu me provoquei, quando você me chamou para a conversa, Lia, eu falei, tá, eu gosto de me colocar no fogo. Se eu estivesse escrevendo um livro agora, o que eu faria para a gente começar a se desenvolver? O trabalho para a gente fazer, ele começa antes da publicação, antes de começar a escrever o livro. A gente começa a movimentar as redes sociais da seguinte forma. Estou pensando em escrever o livro. O que vocês acham? E aí já começa um fervor, umas pessoas compartilhando, falando, nossa, legal. E aí você vai ver o quanto de incentivo você vai ter. Porque escrever não é fácil, e a gente sabe disso. Exige muito do nosso emocional, muito da nossa imaginação. Vai ter dias que é inevitável, a gente vai ter bloqueio criativo. E você mostrar todas essas histórias, você mostrar como que você faz isso, para as pessoas gera mais conectividade. E eu tenho certeza que depois, quando você conseguir a sua data de lançamento, você já vai ter uma gama de pessoas super curiosas, porque elas já sabem o que você passou, como que foi difícil, se não foi difícil, quais foram as ideias que foram fáceis, o que você acabou tirando do seu livro sem querer, ou por querer, né? Aí o que você colocou, acrescentou, o que você mudou. Só que a obra completa elas ainda não têm o acesso. Então é muito interessante que as publicações elas comecem antes de você começar a escrever o livro. Mas beleza, acabei de escrever o livro, não tive esse processo antes e agora, né? O que aconteceu? Calma, tá tudo bem. A gente não tá atrasado, fique em paz. Agora que você já tem um livro e que ainda não teve um trabalho na rede social, a gente precisa pensar das formas mais claras. Então, qual que vai ser o seu público-alvo? Você escreve sobre terror, ficção, sobre terror psicológico, você escreve algo que ajude as pessoas no dia a dia. Para cada tipo de história, tem um contexto diferente. E o ideal é que você conecte as situações humanas do nosso dia a dia, das nossas vivências, com situações de páginas. Ou então, criar essas tensões que você tem dentro do livro, dentro de um ambiente normal. Isso faz com que as pessoas se conectem. Isso faz com que as pessoas te enxerguem com o seu emocional. E não exatamente, não sendo aquela pessoa que acabou de publicar o livro e começa a dar o spam, mandar o livro para todo mundo, começa a supercarregar as redes sociais com postagens comerciais. O ideal é que você transmita o sentimento que você teve, desde o momento que você escreveu até o momento atual, que é o momento da publicidade. Faça isso, não poste todos os dias e entenda exatamente quais são os dias que você tem que postar. Como que você vai conseguir fazer isso? Teste. É inevitável. A gente precisa fazer alguns testes. Então, começa com uma semana, posta 3 vezes durante a semana. Dá uma olhada a respeito dos resultados. Quais foram os resultados que você atingiu postando 3 vezes por semana? Anota. Tá, agora eu vou postar 2 vezes por semana, só que eu vou dar mais uma caprichada aqui nesse conteúdo. Beleza. Posta sim, capricha nesses conteúdos, traga as pessoas para dentro do seu emocional. Beleza, anota os resultados. Conforme você for postando, você vai errando, você vai acertando. E aí, com base nisso, você vai ter uma gama gigante de dados para saber o que você fez de bom, que deu certo, e o que você pode simplesmente não fazer novamente. Com isso, você vai conseguir subir nas redes sociais de forma mais rápida. Falando um pouco também sobre redes sociais, a maior parte das pessoas, elas têm a caracterização que o Instagram, ele é o motor propulsor de tudo. Só que dentro do Instagram, fazendo essas pesquisas, me colocando literalmente a fogo, como que eu ia publicar o meu livro dentro do Instagram, meu Deus. Eu dei uma olhada e a gente viu que tem Instagram com base em livros, acho que é Instagram Books, alguma coisa assim, que tem comunidades específicas dentro do Instagram que fomentam livros. E a mesma coisa existe para o TikTok. Só que aí tem uma diferença, né? O Instagram é muito difícil de você crescer de uma forma rápida porque é uma rede que está muito saturada, é uma rede que não entrega tanto. Agora o TikTok já é um pouco mais diferente.
Eu fiz alguns testes de postagem e vídeos que, por exemplo, quando eu estava lá no começo, que davam 600 pessoas de visualizações dentro do Instagram, no TikTok dava 1.500, 1.800 até 2.000. Então, aonde que está o seu público? Quais são as pessoas e as redes sociais que mais conversam com você? E hoje, em algumas livrarias, é muito comum você entrar e ver uma seção TikTok. Você já chegou a ver alguma coisa assim, Lia? Ah, hoje é muito comum, né? A maioria das livrarias já tem esse setor de bookstore, ou de book TikTok, book stories, para que as pessoas consigam ver ali o que está sendo mais falado, as pessoas estão comentando mais. E isso deixa a história mais próxima do resultado final, né? Que é o que a gente procura. Mas hoje em dia está a maior febre dos books TikToks. E é aí que a gente conecta. Então entenda onde o seu público está posicionado. Se é no Instagram, se é no TikTok, se é no YouTube. Temos muitas redes sociais. Você pode fazer até mesmo um áudio, falando, contando uma história, colocando no Spotify. Você pode fazer isso dentro dos shorts do YouTube, porque também o engajamento dos shorts do YouTube é absurdo. E eu fiquei sabendo que tem redes de livros dentro do Threads do Instagram. Isso para mim foi uma surpresa, porque lançou o Threads, foi assim um lançamento absurdo, muitas pessoas estavam povoando, só que depois de um tempo parece que teve um esquecimento. Mas o maior público do Threads são leitores, e isso é muito legal. Eu não sabia disso, também foi para uma pesquisa. Então, aonde seu público está? Qual é o seu papel em relação aonde que você vai conectar com o coração dentro do seu público? E encontre qual é as redes sociais que o público conversa com você. Conseguiu encontrar isso? Você vai ter sucesso, eu prometo para você. Verdade, Alan. E é bom a gente ter esse ponto de vista para a gente poder ir segmentando as coisas, né? Para a gente não deixar um conteúdo bruto só dentro de uma plataforma, para a gente conseguir destrinchar melhor o nosso conteúdo, né? Entender que tipo de conteúdo vai para qual plataforma, até mesmo para desempenhar melhor e você trazer mais pessoas para acompanhar o seu trabalho, né? E aí você vai conseguindo já sentir da onde que vem o seu maior público, da onde você tem mais retorno em visualizações, aonde as pessoas comentam mais, né? Porque são plataformas e plataformas. Tem plataforma que serve para trazer visualizações mais rápido. Mas já tem outras plataformas que trabalham com esse processo de interação, onde as pessoas trocam mais ideias sobre as coisas, né? Comentam mais, falam mais sobre os assuntos. E você destrinchar seu conteúdo para essas plataformas vai trazer um resultado muito mais positivo para o seu livro, para o andamento, né, das suas postagens de lançamento, ou até mesmo postagens cotidianas que a gente faz falando sobre o nosso projeto. Aproveitando também, Alan, que a gente já está nesse pico alto do nosso papo, e a gente já está falando sobre posicionamento, estruturação de postagem, estruturação da ideia do projeto, vinculação de outras estratégias com o projeto que você já tem no ar, né? Como que você acha que o autor ele deve criar o seu posicionamento nas redes para potencializar mais a sua imagem? Como que ele cria essa atmosfera para poder potencializar a sua criação e trazer mais pessoas para acompanhar o desenvolvimento do seu projeto? Só de você escrever um livro, você já tem uma autoridade muito grande a respeito. Só que, como que a gente faz para as pessoas terem interesse de ler o seu livro, sendo que as pessoas ainda não te conhecem? A dificuldade aumenta. Por isso que a gente primeiro precisa pensar, o que eu vou fazer com a minha autoridade? Como que eu vou me posicionar dentro desse mercado para conseguir disputar essa autoridade com um grande pensador, com um grande escritor? Porque realmente é difícil. Uma pessoa que já está nesse mercado, já com seu quinto livro publicado, e a gente com o nosso primeiro livro publicado, qual que vai ser a diferença? É diferente, é gritante. Por isso que a gente primeiro precisa pensar que antes da gente publicar o livro, antes da gente pensar em postar as coisas do livro, a gente tem que fazer com que as pessoas se encantem com a gente, que as pessoas se encantem com o nosso eu, porque nós somos os nossos maiores fãs dentro do autor. E a gente cria essa sociedade, a gente cria esses movimentos, fazendo com que as pessoas confiem na gente. E elas achando a gente interessante,
ela vai querer reverter isso para o livro. Ela vai querer ler o livro porque vai achar você uma pessoa interessante, uma pessoa que merece ser ouvida. E isso é muito bonito, isso é muito genuíno. Quanto mais as pessoas confiam em você, mais confiança ela vai ter em ler a sua obra. E uma coisa, ela vai agregar a outra. Você ganha confiança em si mesmo. Você ganha autoridade em si mesmo. A sua autoridade magicamente é distribuída para o livro. Isso é muito bonito. Fiquei até arrepiado. É verdade, ela é muito bonita mesmo. É bom a gente ter esse pensamento formado na nossa cabeça, porque às vezes a gente acha que só trazendo o conteúdo do livro ou só trazendo a nossa imagem, a gente vai fazer com que as pessoas queiram acompanhar o nosso trabalho, ou queiram ler a nossa história. A gente tem que sair um pouco desse pensamento e entender que tudo engloba tudo, né? Um grande sistema. E a gente tem que saber como entrar nesse sistema para cativar as pessoas através da nossa história e através do que a gente está criando para que elas possam consumir o nosso trabalho, né? Esse é o ponto principal, mas até a gente chegar nesse ponto principal, existem várias escadinhas que a gente precisa ir subindo e no decorrer dessa escalada são várias outras percepções que a gente precisa ter para fazer esse match, né? Não trazer só uma coisa e acabar esquecendo outra coisa que pode ser muito importante para potencializar e trazer essa união entre leitor e autor, né? E deixar as coisas mais próximas para quem está recepcionando a nossa história e que está passando, né, para frente, consumindo, trazendo para outras pessoas também consumirem o nosso trabalho. Acho que é um grande conglomerado de coisas que precisam ser feitas para poder chegar nesse ponto principal em comum que todo mundo tem, né? Que todo mundo que está no universo literário tem, né? E Alan, a gente está assim trazendo vários pontos que são super cruciais, né, para quem está iniciando o projeto, para quem já está consolidado no meio literário. São informações que vão ajudar no cotidiano mesmo, no dia a dia, a criar mais conteúdo, a saber o momento exato que você deve falar com o seu leitor, a saber não bombardear as pessoas com muita informação sobre o seu livro, que ao mesmo tempo pode ser muito bom te ouvir, pode ser também muito cansativo. As pessoas elas consomem outras coisas, né? A gente entende que as pessoas gostam muito de ler, mas a vida é muito múltipla, a vida tem outros interesses, outras coisas que as pessoas vão querer buscar também, né? E para o autor não ficar limitado, existe algum tipo de conteúdo, manual, passo a passo que as pessoas possam seguir para incrementar mais com todas essas ideias que a gente já está falando? Alguma coisa mais tangível mesmo, sabe? Algo que as pessoas possam consultar em algum determinado momento da vida e, nossa, eu tô travado aqui, o que eu posso fazer para poder melhorar essa etapa ou buscar alguma outra ideia? Existe. Eu vou escrever um passo a passo muito rico, com todos os passos exatamente, e eu vou mandar para você, e aí a gente coloca aqui embaixo para a gente que está assistindo. Acho que é muito importante a gente ter algo nessa linha e que bom, fico muito feliz que você vai conseguir ajudar a gente, a todo mundo que está assistindo também, e a todo mundo que chegar ao nosso conteúdo, a ter esse tipo de documentação bem específica para poder ter um norte no dia a dia, né? Muito bacana, Alan. É muito bom. Então fique em paz, não precisa decorar nada agora, a gente vai ter isso mais detalhado. Mas é importante a gente saber que a gente não precisa estar ganhando 100 mil reais para a gente fazer a nossa publicação do livro. Na verdade, a gente pode começar até mesmo tendo isso aqui, ó, um celular. Esse celular, ele pode ser a sua. Você pode ganhar um mundo com o celular, literalmente. Porque o celular, ele tem já uma câmera, você consegue fazer uma ediçãozinha, você já consegue fazer 1 milhão de coisas. Tendo celular, tendo uma rede social, você se desbrava, você cresce. Por quê? Porque o que vai diferenciar é a sua história. E isso é o que você já sabe fazer de melhor.
E um pouco dos autores que a gente tem muita dificuldade em usar poucas palavras, né? Porque a gente quer descrever tudo com muita coisa. Isso é muito bom. Mas a gente tem que pensar exatamente quais são os conteúdos que a gente pode fazer que as pessoas consumam de forma esporádica. Então, acabei de pegar 30 segundinhos aqui e conectei com essas pessoas. É importante que você pense naquela questão que eu falei anteriormente, que é qual rede social vai te entregar mais. E criar um mailing estratégico onde as pessoas possam conversar com você, onde as pessoas possam ter esse acesso mais pessoal com você. É muito legal você ter um contato direto com o seu autor favorito, você responder dúvidas das pessoas, você inspirar outras pessoas a fazerem aquilo que você já está fazendo e está fazendo muito bem. Porque até mesmo pessoas que estão lá nas redes sociais, se vê um livro, se vê um autor falando sobre como foi transformador essa etapa de escrever um livro, a pessoa vai se conectar, eu tenho certeza. E vai querer também escrever outros livros. Se é um autor adormecido que está lá só com as ideias, poxa, será que eu escrevo um livro? E essa pessoa chegar no seu conteúdo, eu tenho certeza que ela vai escrever um livro. E ela escrevendo um livro é onde acontece a magia. Porque você inspirando outras pessoas, você vai virar uma referência. Você vai virar uma pessoa que é uma fonte de motivação para as outras pessoas. E isso é muito compartilhável. Isso é muito legal a gente ter um conteúdo de um autor, a gente vê nas redes sociais e a gente compartilha para outras pessoas. Eu posso, por exemplo, não ter não ser um autor, mas eu posso ter um amigo que talvez pense em escrever um livro. Então, se eu olho um conteúdo desse e envio para o meu amigo que quer escrever um livro, o que acontece? Meu amigo que vai querer escrever um livro também vai ter outras pessoas que querem escrever o livro. É isso que a gente tem que pensar. Conteúdos que são fáceis de compartilhar. Conteúdos que invocam novas ideias, que fazem as pessoas sair do pensamento quadriculado, o pensamento dentro da caixa, e abrir essa caixa. E abrir esse movimento, abrir a cabeça para novas ideias, novas oportunidades. É exatamente assim que a gente faz. E, eu preciso de muito dinheiro para fazer isso? Não. Rede social, ela é gratuita. Threads é gratuito. TikTok é gratuito. Spotify é gratuito. YouTube é gratuito. E eu fiz um teste recentemente, comecei do zero um novo canal. E o meu canal ele já está crescendo e eu queria que meu canal não tivesse nenhum contato comigo pessoal. Então separei meu público para ver realmente qual que era a dinâmica da rede social, como que as pessoas iam chegar até mim. E realmente chegam, tá? Realmente, mesmo que seja para uma pessoa, se você atinge essa pessoa certa, ela compartilha. Ela compartilhando, outras pessoas compartilham. E dentro da psicologia, o nome disso é efeito contágio, que é você pegar um conteúdo, jogar lá na massa e a massa, puf, contagiar igual uma pandemia. Exatamente esse é o sistema do cérebro que a gente utiliza para fazer um compartilhamento. E o efeito manada, se todo mundo está comprando o meu livro, sinal que o livro é bom. Então, ter pessoas que já compraram o livro dando esses feedbacks é muito importante também. Não tenho pessoas que ainda compraram o meu livro. Pega alguns amigos. Então, conversa com algumas pessoas. Poxa, eu posso te dar uma obra, você lê, e depois você grava um vídeo falando sobre o que você achou dessa obra? Será que isso faz sentido para a gente? Como que a gente poderia fazer com que as outras pessoas falassem do nosso livro? E é exatamente assim que a gente consegue se conectar, sem gastar R$ 1, mas criando um impacto absurdo nesse mundo. É verdade, além que bom que você tocou nesse assunto, porque às vezes a gente fica muito nesse pensamento de que, não vou publicar no meu livro porque eu não tenho dinheiro ou porque é muito caro contratar algum profissional, é muito caro estar dentro do universo literário, eu não tenho como fazer isso. Mas aí quando a gente vê as diversas outras opções, a gente entende que a gente pode publicar um e-book dentro de alguma plataforma, como a Amazon, por exemplo, e aí você não tem custo nenhum para publicar o seu livro neste formato, ou a gente pode usar as redes sociais para fazer algum tipo de divulgação, ou até mesmo a gente pode usar a própria plataforma do YouTube para criar momentos e roteiros para falar sobre a sua história, como você desenvolveu a ideia, como você criou todo
enredo, todo o universo da sua história, para trazer mais a atenção das pessoas para esse ponto, né? E aí quando você vai olhar na prática, você não gastou, não desembolsou dinheiro, você não usou de métodos exacerbados para poder criar o seu projeto, sabe? Acho que é muito disso também do medo das pessoas, não medo, acho que essa não é nem a palavra, mas muito do receio das pessoas de quererem mergulhar no universo literário, porque elas entendem ser muito custoso. E quando a gente analisa, quando a gente estuda um pouco mais a fundo, ou até mesmo quando a gente olha para a parte mais superficial, a gente vê que não precisamos de um processo muito custoso ou de contratar pessoas que tenham uma visão profissional muito cara para fazer o nosso projeto virar, né? É indo de etapa em etapa, de degrau por degrau, para você poder chegar no seu objetivo final, né? Que é publicar o seu livro, alcançar pessoas e vender a sua obra. E isso você consegue fazer com um custo baixíssimo ou não pagando nada. É muito importante você trazer esses pontos para trazer luz mesmo, né? Para a gente que está aqui escutando. E às vezes pode ser pontos muito simples e inofensivos, mas que a gente, em muitos momentos do dia a dia, a gente não consegue perceber. É bom trazer isso para a luz, para a gente poder reforçar que publicar a sua obra, tirar o seu projeto do papel, não precisa ser caro. E aí, vamos supor que, por exemplo, beleza, eu quero investir alguma coisa, né? Não colocar só R$ 0, mas colocar R$ 10, R$ 20, R$ 30 numa propaganda paga, a gente pode criar um mailing. Então, o TikTok distribui muito bem. O Instagram, depois também, quando você cria algumas coisinhas mais específicas de propaganda, também vai te distribuir bem. Mas eu enxergaria isso de uma forma mais, por exemplo, acabei de fazer o lançamento, eu quero criar um clube de leitura. Só que todos os seus vídeos, eles chegam, por exemplo, até uma certa parte e depois acaba acabando essa parte de mostragem orgânica da rede social. Posso impulsionar? Pode, com estratégia. Então, cria um mailing onde as pessoas colocam um e-mail, coloquem o nome, o telefone e comece a se conectar com essas pessoas. Perguntar, criar um clube do livro, onde você seja o ministrador de tudo isso, né? Você ministre e explique para as pessoas as formas, crie mais subjetividade dentro do seu livro. E com pouco dinheiro, você vai conseguir um resultado absurdo, porque é exatamente isso que a gente ganha. A qualidade vem da estratégia. E a estratégia, se você tem R$ 10 para investir hoje em uma publicação paga, fazendo as coisas com estratégia, você vai conseguir um retorno absurdo. Não precisa de R$ 1 milhão, de R$ 100 mil. Apenas com 10, 20, R$ 30 já consegue fazer 1 milhão de testes sobre o seu conteúdo. E com isso você vai ganhando mais pessoas, vai fazendo com que as pessoas compartilhem. Você pode entrar em um meeting, como a gente está fazendo aqui, com um monte de pessoas que são seus leitores, para fazer um clube de debate. Isso é muito bonito, porque as pessoas elas querem proximidade. Quanto mais. E é muito legal quando a gente fala sobre livro, porque o livro é um pedacinho seu, que está ocupando a estante de uma outra pessoa. Então já tem um remarketing absurdo. A pessoa acorda, olha lá o seu livro dentro da sua prateleira que está ocupando o espaço da casa da pessoa. Olha que lindo isso. Então, exatamente aí, as pessoas elas estão sedentas por oportunidade, sedentas por conexão pessoal de verdade, sedentas por amor. Literalmente, porque a gente está em um ambiente onde a gente se distancia muito um dos outros, onde a gente só compartilha se for alguma coisa bizarra, você compartilha se for alguma coisa, mas quando a gente pega, literalmente conecta o coração dessa pessoa, pega o livro físico e tem um cantinho dentro da prateleira da outra pessoa, a gente está se conectando com o coração. E não há nada mais forte nesse mundo do que a gente se conectar com o coração. E que loucura, né, Alan? A gente estar dentro da casa das pessoas, ou a gente ser a companhia de alguém dentro do ônibus, dentro do metrô na volta para casa, na ida para a escola.
Eu acho que todo mundo que produz, ou todo mundo que escreve, tem esse pensamento, né? De, por mais que a gente queira também um crescimento profissional, a gente busca a visão das pessoas, né? E a aceitação das pessoas no nosso projeto, no final do dia a gente quer ser uma companhia que vai trazer algum certo de conforto para essas pessoas, né? Alan, eu queria muito agradecer você por trazer esse frescor literário pra gente com o seu ponto de vista, por trazer vários comentários, vários questionamentos, por trazer muita estrutura também para o nosso papo, né? Com um olhar crítico, expertise, tudo para que a gente possa complementar ainda mais o nosso dia a dia de programação, né? Como que a gente vai fazer as nossas coisas rodarem, como que a gente vai colocar o nosso projeto para fora, né? Quero muito agradecer a sua presença hoje. Foi um papo muito enriquecedor. Quero muito agradecer também a sua disponibilidade. Eu espero que a gente possa conversar mais vezes para trazer outros assuntos, para que a gente possa explorar também outras ideias. Muito obrigada por você estar aqui hoje e agradeço muito, muito mesmo, por ter aceitado o Ah, convite. obrigado. Já falei uma vez, já falei milhares de vezes, eu estou sempre aqui torcendo para o seu sucesso, Lia, torcendo para a Editora Lap, principalmente para os autores também. Eu quero muito que vocês cresçam de uma forma inimaginável. E eu tenho certeza que tudo isso é consequência do esforço que vocês estão fazendo. Parabéns a todos que estão aqui hoje. Parabéns, Lia, por esse trabalho incrível que você tem efetuado todos os dias, porque eu sei o quanto de coração você faz isso para sua marca, para você crescer. Isso é lindo. Então eu estou sempre te acompanhando e eu digo sempre para ti que pode contar comigo para o que der e vier. Estamos juntos nessa jornada. E para você que acompanhou todo o nosso bate-papo, também quero te agradecer muito. Muito obrigada por ficar até aqui com a gente. Eu espero que você tenha feito as suas anotações e eu espero que você tenha entendido todo esse processo para poder aplicar no seu dia a dia, tá? Tudo que a gente falou aqui é para que você consiga criar suas próprias regras, criar o seu próprio modo de fazer e deixar com a sua cara, trazendo estrutura, trazendo jeitos diferentes de você poder aproveitar todas as informações que a gente trouxe aqui hoje, tá? Na descrição do vídeo tem todo o detalhamento que o Alan disse que traria pra gente. Então, só você baixar, acompanha todo o conteúdo. Deixa o seu comentário aqui se você gostou desse bate-papo. Deixa o comentário aqui também se você quer que a gente faça mais entrevistas como essa. E não esquece de seguir a gente nas redes sociais. Não esquece também de seguir o Alan nas redes sociais dele. Para vocês conhecerem ainda mais o trabalho, a profundidade do trabalho que o Alan faz. E quem sabe vocês também virarem grandes parceiros dele, né? Porque é incrível. E a gente se vê no próximo episódio do Talk da Lab.